de Sião. Amém? Que noite maravilhosa, quando nós podemos louvar este Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que nos ama verdadeiramente, que está sempre preocupado com as nossas vidas. Como se falou aqui nesta noite, às vezes nós passamos por adversidades, situações contrárias, e até pensamos que o Senhor nos abandonou. Mas é nesses momentos que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós podemos sentir a mão poderosa do nosso Deus. Vamos rapidamente, amados, abrir a nossa Bíblia. Eu estava meditando na palavra de Deus em diversos textos e uma palavra tocou meu coração, quando ela diz assim: Levi, o Senhor quer te usar. E eu lanço essa palavra para esta igreja nesta noite, como se Deus estivesse dizendo para cada um: o Senhor quer te usar. Você pode até questionar, mas eu não sei pregar, não sei tocar um instrumento, não tenho voz. Simplesmente o Senhor quer te usar. Abra sua Bíblia comigo, Novo Testamento, carta do apóstolo São Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, aliás, a segunda carta, não, é a primeira mesmo, a segunda é depois. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 31. Abra sua Bíblia aí, se você não tiver, encoste com o irmão aí, mas esteja aí participando da bênção. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Paulo estava falando aos irmãos da igreja de Corinto sobre essa realidade, que Deus queria usá-los naquela igreja, e a glória seria do Senhor, e a glória seria do Senhor. Vai lá agora para 2 Coríntios, capítulo 4, 6 e 7. A palavra de Deus por si só é maravilhosa. 2 Coríntios 4, versículo 6 e o versículo 7. Ela nos diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Vamos orar. Coloque aí no seu coração o desejo para 2014. Aquilo que você precisa fazer para Deus, aquilo que deixa Deus usar você naquilo que Ele quer usá-lo. Soberano Deus e eterno Pai, como é maravilhoso estarmos aqui na Tua casa nesta noite para glorificar o Teu nome,
para adorá-lo na beleza da tua santidade. Já ouvimos belos hinos em teu louvor, cantamos para te adorar, para dizer muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem nos livrado do mundo tão mal. O Senhor tem nos dado um caminho, uma direção, e por isso nós estamos aqui nesta quarta-feira à noite, como todas as outras, com o nosso coração alegre. É bem verdade que trazemos também as nossas necessidades, Senhor. E aqui nós colocamos elas no teu altar, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que o Espírito do Senhor esteja assistindo nesta hora, ó Pai, confirmando a nossa oração. Queremos dizer o amém, que assim seja e que a tua vontade estabeleça no coração de cada um dos teus servos. Esteja abençoando aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai. Que tu visite com teu poder, com a tua graça, com o teu bálsamo. Derrame a unção do teu Espírito, para que a tua igreja, Senhor Deus, possa glorificar o teu nome. Nós estamos diante de uma sucessão pastoral, ó Pai, e nós queremos confirmar cada um dos teus servos, dizer: Senhor, traga-nos o pastor segundo a tua vontade, Senhor. Que ele seja alto, baixo, gordo ou magro, que ele seja, Senhor, que ele fala alto ou fala baixo, mas que ele seja um pastor de ovelhas, um pastor que venha, Senhor Deus, nos dirigir, que possamos segui-lo e que possamos ajudá-lo a ganhar essa cidade para Cristo. Ó Deus, nós colocamos isso no teu altar nesta noite, bendizemos o teu nome, pois isso fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pensando nessas palavras do apóstolo Paulo, de usar pessoas que não têm capacidade, como ele diz lá em 1 Coríntios 1, 26, eu fico pensando nessas coisas. Nosso Deus, Ele age dessa forma. Ele usa às vezes nós que não temos nenhuma capacitação. Ele nos usa de acordo com a sua vontade, porque a glória tem que ser dele. Amém? Eu fico feliz e alegre quando eu leio em Gênesis, quando Moisés estava ali, depois de ter uma vida abastada ali no Egito, onde ele aprendeu tudo, onde ele teve momentos belíssimos, e agora ele está no deserto. E ali no deserto, ouvindo falar desse Deus, pelo seu sogro, pelas pessoas ali, os anciãos, Moisés vai pastorear o rebanho, trabalhar, conduzir o rebanho do seu sogro, ali perto do Monte Sinai, havia pastagens ali, e certo dia Moisés então, pastoreando o rebanho, ele pôde ver um reflexo, uma coisa assim extraordinária. Ele viu um fogo, e ele via que aquele fogo não consumia aquela pastagem. E ele subiu ali o monte e chegou próximo, e viu que ali havia um arbusto, umas árvorezinhas pequenas, sem valor algum. Nem os bois comiam aquele tipo de pastagem, de arbusto. E ali ele pôde ver a glória de Deus. A glória de Deus. E Moisés então pôde ter a sua experiência com Deus ali naquele arbusto que queimava, mas não se consumia. E ali Deus pôde falar com ele e dar a ele um novo sentido para a sua vida. E ele falou: Moisés, eu quero te usar. Moisés até questionou com Deus, que era gago, que tinha suas dificuldades, mas Deus insistiu com ele: eu vou usá-lo para a minha glória. Você vai voltar ao Egito. Você vai voltar ao Egito, e de lá você vai tirar o meu povo para a glória minha, até chegar a Canaã. Também fico encantado com a passagem onde Deus, lá em Êxodo, no capítulo 26, a partir do capítulo 26, aonde Deus chama Moisés e fala que
gostaria de fazer um tabernáculo na terra. E Deus então fala com Moisés: olha, você vai e corta madeira de acácia. E quando a gente começa a pesquisar em dicionários, manuais bíblicos, a gente começa a enriquecer. Mas por que Deus não pediu para Moisés e os filhos de Israel trazer cedro do Líbano? Era uma madeira de lei, uma madeira que dava alturas imensas, madeiras roliças, dariam tábuas perfeitas, não se gastariam tempo, trabalho árduo para trabalhar essa madeira. Por que Deus queria usar a madeira de acácia? Era uma avezinha pequena, muitas vezes torta, de difícil trabalho. Acho que nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com a madeira de acácia. Mas ela tinha suas peculiaridades, a sua serventia. Era uma madeira que aguentava as peripécias do deserto, temperaturas de 50 graus durante o dia e de tantos outros à noite, onde a geada, a neve, 10 graus, 20 graus negativos à noite. Essa madeira, ela aguentaria, porque Deus iria fazer delas tábuas, ia fazer delas a arca que ia caminhar pelo deserto por muitos e muitos anos. E essa madeira então, ela ia aguentar. Nós como igreja do Senhor, amados, nós também estamos nesse deserto. E precisamos ser fortes. E temos sido fortes. Enfrentamos lutas, adversidades. O irmão Eliseu falou aqui de famílias que estão passando por lutas, por adversidades. É doença, é falta de trabalho, é filho nas drogas, enfim, uma série de adversidades. Mas nós somos como a madeira de acácia. E por isso Deus nos usa, porque nós enfrentamos essas tribulações e perseveramos dia após dia, ano após anos. Gosto de quando Deus fala para Moisés que ele, para fazer as tábuas do tabernáculos, ele usaria essa madeira de acácia. E depois dessa madeira estando pronta, essas tábuas iam ficar vertical. Elas não iam ficar horizontal, elas iam ficar de pé. E essas tábuas seriam revestidas de ouro. A madeira em si ia desaparecer, porque o ouro ia dar a glória dessas tábuas para o tabernáculo. O Espírito Santo de Deus, amado, é esse ouro divino que nos reveste de poder para enfrentar as situações como igreja do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita a cada dia a ler a palavra, a buscar o Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, há muito tempo que nós já tínhamos desviado do caminho. O mundo tem muitas coisas maravilhosas para nos oferecer, mas é o Espírito que habita em nós. Paulo vai falar que nós somos como vasos de barro. Qual a importância de um vaso de barro? Mas a riqueza, a glória está dentro desse vaso. É o Espírito do Senhor que entra no coração do homem e faz dele uma nova vida. E nós começamos a olhar o mundo de uma forma diferente. Começamos a orar. É verdade que nós estamos propensos a errar, a cair. E isso acontece dia após dia. A nossa vida cristã, ela sobe, ela desce. Tem época da nossa vida que nós estamos abertos ao Senhor. Nós oramos, acordamos 3 horas da madrugada para orar. Você acorda 3 horas da madrugada para orar? Eu confesso aos irmãos que eu nunca tive esse hábito. Gostaria até de ter, mas o meu sono é assim, eu fico até meia-noite acordado. Mas quando eu deito, eu sono só. 6 horas estou acordado. Mas tem irmãos, e eu estava até ouvindo uma irmã que
temos trabalhado com ela está morando em Castelo, e ela falou que acorda todo dia 3 horas da madrugada para orar. E ela tem um filho adolescente que está muito vivendo aquela vida, querendo as coisas, querendo sair chegar tarde em casa. E este dia ela estava orando 3 horas da madrugada por ele, falando de Deus com aquele filho, que Deus abençoasse. E ela sentiu alguma coisa, uma respiração assim, ela chegou a ficar arrepiada, pensando que era alguma coisa. E depois que ela acabou de orar, ela abriu o olho, era o filho dela que estava de joelho orando com ela. E sábado ele ia dormir na casa de um colega e falou com ela: mãe, bota o celular para despertar às 3 horas para a senhora orar por mim, porque eu estou sentindo que Deus está abençoando a minha vida. Você tem acordado, irmãos, para orar? O Espírito de Deus às vezes nos incomoda para isso. Eu fico encantado com Moisés, um homem que estava ali com a sua roupa surrada, cansado pelo deserto, abrasador, mas que tinha uma comunhão com Deus extraordinária. Nós cantamos um cântico aqui que usou uma expressão maravilhosa: intimidade com o Senhor. Quem é casado sabe o que significa intimidade. Nós temos intimidade com as nossas esposas, né? E intimidade com o Senhor, ela vai na mesma linha. É quando nós podemos conversar com o Senhor, é quando nós podemos gastar tempo com Ele, abrir o nosso coração, falar com Ele assim de uma forma aberta, como um diálogo de dois amigos conversando, colocando diante dele a nossa situação, o desejo do nosso coração. Amados, Deus quer nos usar no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na nossa vizinhança. Eu, neste ano de 2014, preciso deixar Deus me usar mais. Não só na igreja, porque aqui parece que é fácil, né? A gente cantar, louvar, abraçar as pessoas que a gente ama aqui na igreja. Mas lá fora as coisas complicam. Fica um pouco difícil. Mas a gente precisa isso. E isso que o Senhor quer nos falar nesta noite, amor. Ele quer nos usar. Mas para isso precisamos deixar. Às vezes nós vamos falar que nós somos gago, como Moisés. Senhor, como eu posso ir lá falar com Faraó? A minha língua é presa. Eu não sei conversar direito. Qual tem sido o seu questionamento com Deus? Mas mesmo assim Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de nós. Ele quer que nós sejamos canal de bênção para essas pessoas que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Nós estamos assim, como o povo de Israel que estava ali, a presença do Senhor, a proteção, o livramento, a água, o maná, a carne, não nos falta nada. Mas às vezes nós passamos despercebidos, somos egoístas, de não repartir com aqueles que estão carecendo de Cristo e de salvação. De vez em quando nós encontramos pessoas pelo caminho da vida, que estão chorando amargamente, irmãos. Cada um aqui tem uma experiência de pessoas assim. Às vezes a gente não sabe nem como ajudar essas pessoas. Você vai no hospital, quantas pessoas ali que olham para a gente como se a gente tivesse o poder para orar e ela sair dali andando, sendo curada e voltar a uma vida normal, né? Então, nesta noite o Senhor quer nos chamar a esta simples reflexão, mas ao mesmo tempo profunda. Por que Deus usa as coisas tão simples, tão pequenas, tão sem valor, como eu e como você? Como Ele diz, porque a glória tem que ser dEle. Havia tantas flores no deserto. Às vezes nós vemos em filmes assim lá no deserto do Sinai, ou pessoas que vão ali, aqueles arbustos. Outro dia eu vi tipo umas roseiras assim, toda florida, coisa linda.
Por que Deus não usou aquilo para manifestar a sua glória, para chamar a atenção de Moisés? Ele foi usar um arbusto, uma plantazinha sem valor algum, que nem os animais comiam. Por que ele vai usar uma árvore como a acácia, cheia de nó, cheia de defeito, se ele podia usar o cedro do Líbano? É porque a glória tem que ser dele, irmãos. Os músicos, a glória tem que ser do Senhor. O louvor tem que ser a Deus, não pode ser a homem. Nós temos visto muita gente hoje aí apanhando a glória, né? Mas a glória é do Senhor. Ele tem que ser glorificado. Pena é quando nós queremos a glória para nós. Não tem valor nenhum. Você vê que às vezes lança uma música, canta e daqui a pouco ela some. Porque muitas das vezes ela foi feita, não foi para glorificar a Deus. Tem até uma melodia linda, tem uma letra às vezes que sai até teologicamente, mas vai lá, é bonita. Vamos cantar um hino agora de uma irmã maravilhosa, século XVIII, Fanny Jane Crosby. Ela nasceu cega, cresceu, foi no orfanato. Depois ela começou a dar aula no orfanato para as crianças cegas do orfanato. E todos ali gostavam dela demais, chamavam ela de tia Fanny. Os músicos estudam sobre ela, muitas das vezes. E Fanny Jane Crosby conheceu um músico também cego, talentoso da sua época, casou, teve um filho. E na circunstância da vida apareceu a febre amarela naquela época nos Estados Unidos, matou muitas crianças do orfanato, ela estava arrasada, triste. Ela começou a frequentar a igreja metodista juntamente com uma irmã chamada Sara Petrovsky, também compositora. E ela perdeu o esposo e o filho. Tinha um órgãozinho simples assim na sala. Ela foi palpando, sentou no seu órgão e começou a tocar uma melodia. A sua colega, que não era cega, veio e ficou ouvindo, achou aquilo lindo e falou: Fanny, essa composição é nova, você não me mostrou. Ela falou: o senhor está me dando agora. É o hino 116. E ela compôs esse hino como tantos outros. E ela compôs nessa época que, sofrendo, o coração dilacerado, ela compôs Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Como é que uma pessoa triste, sofrendo, podia compor Vivo Feliz, pois sou de Jesus? Mas ela compôs: Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Pastor Paulo vai nos dirigir para afindarmos o culto desta noite. Vamos cantar bem suave este hino que tem uma letra maravilhosa. E eu gostaria que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração, irmão, nesta noite. Por tudo aquilo que nós já ouvimos e pela palavra, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor. Não se coloque como uma pessoa sem qualificação. Deus vai te dar a bênção e vai te usar para a glória dEle.